E aí galera que gosta de animes, você está no canal Alanimes, eu sou o Alan. E hoje falaremos sobre a primeira temporada de Tokyo Revenge. Farei para vocês uma análise, review, resumo de tudo que aconteceu também na temporada. Foram 25 episódios, foram a primeira temporada do seu anime preferido de gangue, de luta de rua, de protagonista que apanha muito. muito, nunca vi igual. Tá pra nascer alguém que apanhe mais que Takemichi. E vou contar certinho pra vocês. Vai ser uma série de 3 vídeos. Quero fazer da segunda temporada a primeira parte. E da terceira temporada, ou outros falam que é a segunda parte da segunda temporada. Então vou fazer 3 vídeos certinho, falando tudo pra vocês de tudo que eu achei. Vou dar uma nota legal pra cada temporada, pra vocês verem mais ou menos o que eu acho da temporada. Depois de eu falar sobre tudo que eu achei dos pontos positivos e negativos. Então assista esse vídeo até o fim. Vamos lá. Já estou aqui com minha camiseta dos Uchihas. Cadê? Dos Uchihas não, tem o Kakashi, né? Dos Sharingans. Shisuizão, brabo, tático, seu Mangekyo, Sasuke, seu Mangekyo também. E o Tobi e o Kakashi. Por que estou com essa camiseta? Porque não tenho uma camiseta de Tokyo Revenge. Queria, um dia eu ainda tenho. Essa coisa daqui é muito top, ó. Tem estampa na manga. Top demais. Então, começaremos o review. A primeira temporada, para quem não conhece Tokyo Revenge, é uma série de gangue. É uma série onde não tem nenhum poder. Não assista esperando algum poder. Teve gente que eu já vi quando ela estreou, né? Agora que já tem um tempo, já tem uma fama, todo mundo sabe que não tem poder nenhum. Mas quando estreou, a galera foi na expectativa de que ia ter alguma coisa diferente. E é uma série bem normalzona em questão dessas coisas. É tipo um esporte, só que é gangue de rua, né? Então é briga de rua, briga tonta. Briga tonta é ótimo. No Japão é assim, né? Então, vamos assistir. Só que tem uma coisa diferente, a única coisa meio mística da série é que o protagonista ele viaja no tempo. Porém, ele só viaja no tempo com umas condições muito específicas. E para ele viajar no tempo, tipo assim, simplesmente a viagem no tempo dele é uma justificativa de narrativa. Não interfere nada na história, não é alguma coisa tão relevante assim. Ao mesmo tempo que é muito relevante, não é tão relevante assim. Porque é meio que para justificar a história, né? Para justificar as decisões do protagonista. Então, vamos começar do começo. O protagonista chama Takemichi Hanagawa, uma coisa assim. Ele começa o anime, ele tem 26 anos. E aí começa o anime mostrando um pouco da vida triste dele. Ele é trabalhador, fazendo um monte de coisa. E aí, tipo assim, do nada ele vê na TV que uma das namoradinhas dele de infância morreu. E aí ele tá muito deprimido, indo trabalhar lá na locadora, que ele sempre trabalha. E aí empurram ele no metrô, empurram ele no trilho. E aí quando ele pensa que vai morrer, ele tipo assim, ele tem um flash da infância dele, dos momentos mais felizes da vida dele, que foi no ginásio, foi no segundo ano da escola, no ensino médio. E aí ele lembra de como que ele era arruaceiro, ele gostava muito de brigar, ele tinha vários amigos legais e tinha essa namoradinha. E aí meio que ele pensa que é uma lembrança, mas na verdade ele tá revivendo realmente essa história. Até que ele conhece o irmão que é da Hinata, que é a namorada dele, chama Hinata Tachibana. Essa aí é muito marcante, que é a namoradinha dele, Hinata. Ele encontra o irmão dela, que é o Naoto Tachibana, e encosta na mão. E fala algumas coisas pra ele. Aí já tem uma treminha mesmo, tipo, ele no passado ele fez isso. Quando ele encosta na mão, ele vai diretamente pro futuro. E como ele tinha conversado com esse Naoto Tachibana, que é o irmão da Hinata, que é a namoradinha dele, esse cara no futuro ele salvou ele quando ele foi jogado no metrô. Então ele conseguiu tirar ele lá antes que ele morresse pro trem. Então meio que mudou a realidade, né? Tipo assim, quando eles encostaram a mão, ele voltou pro futuro, a realidade meio que mudou. Porém, na realidade passada, a Hinata Tachibana tinha morrido pra gangue Manji de Tóquio, que é a Toman, que é a gangue principal do anime, que é focado totalmente em gangue. Um monte de gangue, um monte de gente. Então o que aconteceu? Ele voltou pro passado e ele viu que ele podia ter ele podia viajar ele voltou pro futuro. Ele percebeu que ele podia viajar pro passado, porém apenas 12 anos exatos. Toda vez que ele encostasse na mão do Naoto, que eles cumprimentasse, que é o irmão da Hinata Tachibana, ele voltava no passado ou voltava pro futuro.
Então, a missão dele é bem simples, salvar a Hinata Tachibana, que ele percebeu que ela é o grande amor da vida dele, sempre foi, e ele realmente saiu dessa vida de gangue quando completou o ginásio. Ele tava muito focado nesse bagulho de gangue, só que ele saiu porque ele queria sair desse mundo, ele queria ser independente, e aí acabou dando nisso. Tipo, ele saiu do ginásio com 18, depois que ele terminou a escola, e foi morar mais pro centro de Tóquio, e aí ficou nessa vidinha até os 26 anos, trabalhando em um monte de firma, um monte de lugar, e sendo infeliz. Tanto que com 26 anos, quando ele descobriu que a Hinata tinha morrido, ele ficou muito triste. Só que aí fez ele perceber o quanto ele era apaixonado por ela. E aí é uma história de bastante romance também. Agora, os personagens principais da história, que é os personagens que as pessoas mais gostam, que eu aposto que já tá aqui em 5 minutos de vídeo, você não me viu falar o nome de Mike, o Invencível, que é o verdadeiro protagonista, vai. Todo mundo gosta do Mike, mano. Mike Drake, todo mundo gosta. Agora vai falar se alguém gosta do Takemichi, que é o protagonista mesmo, que é o cara que viaja no tempo. Porque ele é muito chato, cara. Ele, putz, mano, ele tem uma construção legal. Que eu não quero dar spoiler da segunda e da terceira temporada. Porém, putz, na primeira temporada o bicho é triste, cara. Só apanha. Sabe brigar nada. Aí, né, voltando pro passado, depois que ele consegue mudar o futuro um pouco, ele quer voltar pro passado pra salvar Hina. Ele entra em uma gangue, que é a gangue Manji de Tóquio. Um dos subordinados lá, acho que é da terceira divisão. Eu acho que é a terceira divisão, que é a divisão do Patin, que é o Kiyomasa, acaba fazendo um ringue de luta lá pra galera apostar e brigar. E o Takemichi e seus amigos acabam parando nesse ringue. Eles apanham pra caramba e tal. Só que aparece lá o nosso verdadeiro protagonista, Mike o Invencível, o líder da gangue Manji de Tóquio, ou conhecido como Toman. Que, pra quem não sabe, Toman é mistura de Tóquio com Manji. Aí fica todo de Tóquio e Manji, da gangue Manji de Tóquio, que é um pouco do nome do Manjiro Sano também, que é o Mike, que o nome verdadeiro do Mike é Manjiro Sano, que ele é o líder da Toman, e ele aparece com o Drake, que é o vice-comandante da Tokyo Manji de Tóquio, que é um cara muito brabo também, que tem uma tatuagem de dragão na testa assim, tem um moicano bravo, e o Mike, que é o Mike, né, o Mike o Invencível, o baixinho que com chutes meteóricos dá um chute em você, você voa longe, que é da hora. O Mikezão é brabo. E aí aparece os dois, meio que salva o Takemichi, e o Mike começa a gostar do Takemichi, porque lembra o irmão do Mike que faleceu, que é o Shinichiro Sano, que infelizmente faleceu. Depois ele vai contar mais na obra sobre como que ele faleceu. Foi uma coisa bem trágica, bem louca. E aí, depois que ele salva eles, começa a relação entre o Mike e o Takemichi, que é uma relação meio que tipo de amizade, uma amizade bem legal, com o Draken também. E aí a gente conhece aos outros membros da gangue Manji de Tóquio. A gente conhece o Patin, que é o líder da terceira divisão, o Pei-Wan, que é o vice-capitão da terceira divisão. A gente conhece o Mitsuya também, que é um personagem muito legal, que também é um dos fundadores da Toman, ele é o capitão da segunda divisão. A gente conhece, numa luta que vai ter, o Baji, que é um dos protagonistas da primeira temporada, quiçá o maior protagonista da primeira temporada, né? O Baji é o capitão da primeira divisão. A gente conhece sim, a gente vê nessa primeira parte da primeira temporada, a gente vê o Chifuyu também, que é o vice. A gente vê meio que todo mundo, só que não aprofunda em ninguém, vai aprofundando aos poucos. E aí depois dessa amizade entre o Mike e o Takemichi começando a nascer, o Takemichi começa a ficar mais fascinado pela gangue Manji para tentar mudar alguma coisa, porque essa mesma gangue, ela vai matar Hinata Tachibana 12 anos no futuro. E ele quer entender como que eles vão fazer isso, porque ele conhece o comandante, o Mike, e o vice-comandante, o Drake, e eles são muito legais. E o Takemichi fala assim que é impossível eles matarem a Hinata no futuro. Só que ele precisa saber por que eles mataram a Hinata no futuro. E aí vai desenrolando a trama até que o Takemichi descobre que no futuro, que depois que ele mudou a primeira vez no futuro, o Draken tá no corredor da morte. E o Draken vai morrer, que é o vice-comandante, isso 12 anos no futuro. E ele descobre que ele vai morrer, na verdade, a primeira parte, depois que ele descobre, dá uma pulada já. A primeira parte ele descobre que o Draken morreu. Tipo assim, que em 3 de agosto ele vai morrer por uma briga que vai ter
ele vai morrer e ele precisa, e aí ele decide salvar o Draken porque ele acha que foi porque o Draken morreu que a Toman acabou virando o que virou no futuro e virou no futuro. Ela tipo é uma yakuza, uma puta de uma gangue muito foda no Japão que domina tudo. E também teve um conflito com outra gangue chamada Mabels, que é a primeira gangue que a Toman conflita, porque aconteceu uma coisa. Quem lembra do Capitão da Terceira Divisão, o Patin, que é um dos fundadores? Ele tem um amigo que a Mabels fez um monte de coisa com esse amigo dele. Tipo assim, violentar a namorada dele. É meio pesado essa parte, violentar a namorada dele. Praticamente, eu não lembro, acho que mataram, viu, o amigo dele e violentaram a namorada. E aí o Patinho ficou louco, porque era amigo dele. E aí, quando ele encontrou o capitão da Mabels, que, putz, não faço ideia, o cara que aparece muito pouco, o Patinho acabou apanhando pra ele e depois o Patinho esfaqueou ele. E ele não queria fugir do local do crime, ele queria assumir esse crime de ter esfaqueado um membro da Mabels. Ele assumiu e foi preso. E aí teve uma treta entre o Mike e o Drake, que é o comandante e o vice-comandante da Toman. Por quê? Porque o Mike queria salvar o Patinho na cadeia, queria fazer alguma coisa para salvar ele, e o Drake queria aceitar que o Patinho queria pagar pelo crime dele de ter esfaqueado o capitão da Mabels, que é da outra gangue, né? E aí ficou meio uma treta entre os dois, só que essa treta logo o Takemichi consegue dar uma resolvida, ele foi bem amigo deles, os dois ficaram bem amigos dos amigos do Takemichi também, que é o Akinho, que ele quer salvar também, que infelizmente no futuro também se suicida, depois que ele volta uma das voltas dele para o futuro para ver como que o que tá acontecendo, se suicida, triste. E aí uma das coisas que o Takemichi quer também é salvar ele. Na verdade, ele quer salvar todo mundo, né? E aí acontece a luta de 3 de agosto, que é uma luta generalizada contra a Mabels, porém a Mabels já estava sem o comandante. Então você vê que tem um monte de coisa por trás. E a gente conhece Shiro Hama, que só de ter o Rama, você já sabe que o cara briga bem, né? Rama de Baki. Quem já assistiu o Baki aí sabe que os Rama é brabo. E aí tem meio que é o novo líder da Mabels, Shiro Hama, que vai lutar no 3 de agosto lá, que o 3 de agosto vai ser uma luta generalizada em que vários membros da Toman, lá tem o Baji lutando, tem o Hakai, que são personagens que aparecem lá pra frente, o Mitsuya, o Shifuyu, todo mundo, o líder da quarta, que é o Smile, acho que se eu não me engano aparece até o Angry, mano, que é o irmão gêmeo do Smile lá, que é o vice da quarta, aparece o Musho lá, que é o capitão da quinta, aparece todo mundo aparece nessa luta de 3 de agosto lá pra brigar contra os membros remanescentes da Mabels. Só que o Takemichi já tá focando ali em querer proteger o Draken, né? Porque ele sabe que o Draken vai morrer no 3 de agosto e ele quer mudar o futuro. Só que, mano, é complicado. O protagonista complicado, o Takemichi, porque ele apanha demais, cara. Ele apanha pra todo mundo. Ele é muito fraco, muito fraco. E meio que essa é a história dele, né? Tipo assim, a gente meio que acaba gostando um pouco dele por ele ser tão fraco, né? Porque identifica muito com as pessoas. Porque ninguém sabe, não é todo mundo sabe briga de rua, assim, que é doidão, que faz de tudo na rua e briga e tal. Já o Takemichi é meio que a representação de todo mundo, né? Porque ele só apanha. Puta que pariu, apanha, mano. E chega a ser chato, ser acostumado com várias obras hoje em dia, vários isekais, que todo mundo já começa muito forte, que já começa o protagonista, já que rapidão desenvolve, fica muito forte, fica tudo B10, One Punch Man da vida. Aí esse é um protagonista totalmente ao contrário, que é um protagonista difícil de evoluir, que só apanha e apanha. Apanha demais, nossa senhora. Como apanha. Porém, é legal, você vai ver o desenvolvimento dele, você vê que, tipo assim, que pra você ganhar uma luta não é só ganhar brigando mesmo, que Takemichi consegue ganhar apanhando, porque ele é resistente. O bicho que apanha e não fica com coisa permanente, mano. Tanto que porrada que leva na cara e tinha que ter quebrado os dentes e tudo. Mas voltando pra luta de 3 de agosto, o Takemichi finalmente descobre quem que vai matar o Draken, que é o Kiyomasa, o mesmo carinha que fez o negócio de luta no começo. Só que, mano, o Takemichi é muito lesado, mano. Tipo, ele lá no meio das gangues, lá lutando, ele procurando o Drake, não acha. Quando ele vai olhar pro Drake, o Drake já foi esfaqueado pelo Kiyomasa. O Drake tá lá morrendo. Aí vai ele correndo, coloca o Drake nas costas, vai tentando levar ele pro médico.
por erro dele, né? Putz, mano, o Takemichi é foda, mano. Em vez de já ficar com o Drake desde o começo, foi lá lutar, lá tentar lutar, apanhar, né? Como sempre. Aí levou o Drake nas costas, aí aparece de novo o Kiyomasa meio que pra terminar o serviço. E aí é uma parte legal do Takemichi que ele não deixa de jeito nenhum. Por mais que ele apanhe muito, ele não deixa. Toma uma facada na mão, atravessa a mão dele, fica uma cicatriz gigantesca. Mas ele não deixa o Kiyomasa finalizar o Drake. Porque o Kiyomasa pensou que já tinha matado o Drake, né? E aí, depois disso, meio que muda o futuro. Que ele realmente conseguiu salvar o Takemichi. Não, conseguiu salvar o Drake, né? O Takemichi está salvo. E ele realmente muda o futuro. E essa é o final da primeira parte da primeira temporada de Tokyo Revenge. Farei um outro vídeo, buguei. Disse que iria falar sobre a primeira temporada inteira nesse vídeo, porém o vídeo já tá com 16 minutos, o resumão ficou meio grande. Vou fazer outro vídeo falando sobre a segunda parte, falando sobre os outros 12 episódios, falando quando ele vai voltar no futuro para ver o que aconteceu, se realmente mudou. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Adoro falar de Tokyo Revenge, é um anime que eu não gostava muito, mas comecei a gostar bastante. A primeira temporada eu não achava muito boa. A segunda temporada é minha preferida. A segunda temporada fez eu achar o fator replay da primeira temporada muito melhor. Então, graças à segunda temporada que eu gostei da primeira. Porque quando eu assisti só a primeira, eu assisti quando lançou na época. Não tinha gostado tanto. Por mais que tenha muitas coisas marcantes na primeira temporada. Mas comparado com a segunda, eu não gostei tanto. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, curte, se inscreve, compartilha. E esperem pelos outros 3 vídeos que vai vir de Tokyo Revenge, se você gosta bastante. E é nóis. Falou, galera.